Vocês estão bem? Felizes? Vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu vou estar aqui com vocês durante a noite inteira. Depois nós vamos fazer a nossa palestra. Vamos fazer a prece de encerramento e o passe, para quem ainda não sabe, será coletivo. Eu vou convidar depois os passistas que estão nessa salinha aqui em vibração durante todo esse momento. Eles vão se posicionar durante o salão e farão a aplicação de passe. Em seguida, nós podemos retornar aos nossos lares. Tudo bem? Então vamos lá. Convido todos a se sentarem, aconchegarem o corpo físico e elevarem as vossas almas a este ambiente tão amorosamente preparado pela espiritualidade. Ó Pai amado, escuta o vosso Filho que humildemente ora em nome de todos esses irmãos, pedindo, Senhor, a proteção e o amparo necessário para a palestra de hoje. Inspirado pelos benfeitores espirituais que comandam e orientam esta casa, que todos nós possamos estar em sintonia com o amor e o afeto de Jesus. Que as palavras e as energias que elas carregam nos toquem a todos, na lição que é sua, Mestre, no amor que concedeste a todos nós, hoje e sempre. Amado Pai, com vossa permissão, damos início aos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. O Jurandir vai colocar alguns slides lá para a gente. Trouxe algumas imagens para que a gente possa acompanhar. Quem estiver vendo pela gravação, ele vai editar e colocar para que vocês acompanhem juntos também. Sobre o valor terapêutico do perdão. Um processo que aparentemente parece tão difícil e que certamente, seja em família, entre amigos ou no próprio trabalho, tem as suas características nas relações que desenvolvemos. Estão comigo? Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa no Evangelho sobre a arte de perdoar, né? Interessante que, embora no Novo Testamento nós tenhamos 4 evangelhos, apenas no de Lucas e no de Mateus, a gente tem aquela passagem que vocês já devem conhecer, do perdoar não 7, mas 70 vezes 7. No de Marcos e no de Lucas, existem outros trechos que falam sobre perdão, mas não essa passagem que certamente é conhecida. Talvez alguns questionem, Augusto, por que 7 vezes 7? Por que não podia ser 8 vezes 80? Por que não 100 vezes 10? Não é? Nós vamos encontrar o 7 enquanto quantidade várias vezes dentro do Evangelho, do Velho Testamento, e nos parece que é um número ainda que, como eu posso dizer, que carrega uma certa identidade. Para quem gosta da literatura, quando a gente vê a ideia de Caim e Abel, quando Deus pune Caim por ter matado seu irmão, e Caim diz a Deus, ainda que você me jogue no planeta, eu irei fazer de todo o mal possível para que as pessoas me maltratem e eu possa morrer. Então Deus devolve e diz assim, mas aquele que encostar um dedo em ti, será punido 7 vezes. Então, esse número carrega. Por que exatamente, não sei dizer. Mas 70 vezes 7 já dá uma quantidade considerável, não dá? Olha lá. No Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pegar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Isso no de Lucas. No de Mateus, então Pedro, esse é o mais conhecido, certamente o mais divulgado.
aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Augusto, se eu chegar em 7, eu já estou contente, mas 70 vezes 7? Bem, quero fazer alguns exercícios com todos aqui, sobre como tem sido essa nossa percepção do perdão. Afinal, para ter perdão, tem que ter uma ofensa. Concordam? Quem concorda, levanta a mão. Domingo à noite, vamos lá. Eu, digam eu. Legal, muito bem. Que povo animado hoje. Não pode haver perdão sem ofensa. Mas entendemos realmente a natureza de uma ofensa? Claro que sim, Augusto. Eu sei quando alguém me ofende. Sabe mesmo? Olha esse desenho aqui que eu trouxe para vocês. Isso aqui foi um teste clínico que eu fiz em consultório com alguns pacientes e trouxe um resultado. E vou dividir com vocês. Se eu perguntasse nessa imagem, o que essa mulher está sentindo ou pensando? Guardem para vocês. Estão vendo? O que ela está sentindo ou o que ela está pensando. Se eu pedisse ainda que vocês narrassem uma história com presente, passado e futuro, o que aconteceu antes, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer depois. Seriam capazes de fazer isso? Fácil, né? Já memorizaram essa história? O que ela está pensando, o que ela está sentindo? Legal. Agora tem essa outra imagem. O que ela está pensando? O que ele está pensando? O que está acontecendo nessa cena? Atribuam emoção e sentimento a esses personagens. E agora uma história. O que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro. Deixa eu contar para vocês alguns resultados reais de quando essas imagens foram exibidas para que as pessoas fizessem exatamente esse exercício. No primeiro caso, foi para um homem e para uma mulher, na faixa dos seus 30 e poucos anos. O que o homem disse? Ele disse assim: Augusto, é noite. Ele deu a característica. Eu não sei se é noite, não tem nenhum relógio dizendo. É noite. Essa mulher escutou um barulho na casa dela. Ela está sozinha porque o marido está viajando a trabalho. Ficou preocupada. Foi até um dos quartos de hóspede, porque o barulho vinha de lá. E de forma, eu ia falar, como que é o nome mesmo? Sorrateiramente, obrigado. Abriu a porta e quem ela encontra ali dentro? O marido, que estava trabalhando, não quis acordá-la, então decidiu, ao chegar de madrugada, ir por quarto de hóspedes, e na manhã seguinte, a ideia dele era fazer um café da manhã para prestigiar a sua esposa. Legal? Ok. A outra pessoa era uma mulher. Disse o seguinte: Augusto, essa é uma mãe. Ela está muito brava com o filho, porque ela fez um almoço super delicioso, com o que ele mais gosta. Ela chama ele para o almoço, mas ele não aparece. Então ela começou a olhar em todos os cômodos da casa, dizendo: onde está esse menino? São parecidas as histórias? Nem um pouco, né? Muito bem. Deixa eu contar o que estava acontecendo na vida pessoal da primeira pessoa, o rapaz. Uma das queixas que ele trazia era: estou trabalhando demais, chego de madrugada todos os dias em casa, minha esposa tem reclamado da minha ausência, meus filhos têm reclamado da minha ausência, mas eu não quero incomodá-los. E na medida do possível, tento fazer pequenos mimos para recompensar a minha ausência. Aquele que viu a mulher procurando o marido e estava trabalhando. Entenderam? E na segunda, essa mulher que procurava o filho, o que estava acontecendo na vida pessoal dela? Ela disse o seguinte: eu estou tentando engravidar 6 meses do meu primeiro filho e não consigo. O que ela viu ali? Uma mãe procurando o filho e não achava o filho. Interessante, né?
Porque aqui, especialmente nessa imagem, são tons de preto e branco. A história que vocês criaram é uma projeção, seja consciente ou inconsciente, muitas vezes daquilo que nós estamos sentindo, que nós estamos vivendo e atribuindo ao mundo externo. Fez sentido até aqui? Então vou ver se vocês entenderam qual que é a ideia desse exercício. Eu vou contar para vocês o que outras duas pessoas disseram desse desenho, mas eu não vou dizer o que eles estavam passando na vida pessoal. Pela narrativa deles, eu quero que você perceba se eles estão falando do desenho ou estão falando deles, de coisas que eles estão vivendo. Nesse caso, são dois homens. O primeiro disse o seguinte: este homem, Augusto, está saindo para trabalhar. Mas ele é muito ciumento em relação à esposa. Ele tem receio que enquanto ele saia para trabalhar, o amante venha para casa. Sabe, tipo, Dona Flor e seus dois maridos? Aqui é o inverso. Ele morre de medo que enquanto ele está trabalhando, a esposa está com outro. Detalhe que não apareceu aqui, mas ele nem viu, tem uma outra mulher aqui atrás. E ele nem viu na foto. O segundo homem, olha o que ele viu, que interessante para imaginar o que ele estava passando na vida dele. Augusto, esse homem, na verdade, está com uma garota de programa. Eles têm um caso, mas ele está dizendo para ela que ele não quer continuar essa relação, porque ele tem mulher e 2 filhos de quem ele gosta muito, e não pode continuar com esse tipo de comportamento. Pergunto. Diferente as duas histórias, não são? Como provavelmente são diferentes, como cada um de vocês enxergou alguma coisa aqui. O que será que estava acontecendo na vida dessas duas pessoas? Do primeiro que vê naquele homem um rapaz ciumento, que imagina que enquanto ele está fora, a mulher desposa com outro homem, e o segundo, que encontra ali uma meretriz e precisa terminar uma relação que está envenenando as suas relações. Será que ele está falando do desenho? Será que ele está falando do outro? Ora, será que tudo aquilo que eu enxergo como ofensa, aquilo que o outro me diz, que o outro me faz, que o outro é, realmente é uma ofensa? Ou as lentes com que eu estou percebendo o mundo estão contaminadas pela minha própria maneira de ver esse mundo? Para esse tipo de pessoa é muito difícil perdoar, porque sempre está tudo errado. Sempre o erro é o outro. Como que ela vai perdoar? O outro nem sabe que está ofendendo. Ela vê. Por isso eu trouxe esse trecho interessante. Nossa, é do Evangelho de Mateus, mas eu acho que cortou um pouquinho o final. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, ele continua, que trevas você possui? Um dos primeiros valores terapêuticos do perdão é olhar para si, para se conhecer. Será mesmo que há necessidade de perdão ou estou vendo ofensa onde não existe? Afinal de contas, tem pessoas que se ofendem com a cor da pele do outro, com a forma como ele dirige a vida sexual, de quem ele gosta ou de quem ele não gosta, com o jeito que dirige, com a religião que o outro tem. Interessante, para algumas pessoas isso é uma ofensa. Com o jeito que fala, com os erros na forma de falar, como se aquilo fosse intencionalmente uma afronta à sua exalta inteligência. Então, esse primeiro ponto,
para ver perdão tem que ver ofensa. Mas será realmente que o que nós julgamos hoje, pensa naquela pessoa que você está mordido com ela, que você imagina que ela te fez algo. O quanto disso está contaminado por aquilo que nós trazemos conosco. Pelos nossos desejos, pela nossa forma ainda deteriorada de perceber a realidade. Para os médiuns, ou aqueles que fazem reunião mediúnica, nós temos o termo do animismo, né? Que é você atribuir muitas vezes a uma mensagem psicografada, psicofônica, não a ideia ou os valores que o espírito está comunicando, mas os seus próprios. E vamos lembrar que até o próprio Chico Xavier dizia que havia um pouco de animismo nas suas mensagens. Nós sabemos que não chegava a comprometer, mas quem conhece o histórico sabe da sua relação com sua mãe, primeiro a biológica e depois a madrasta. E como ele tinha um carinho muito grande, todas as cartas psicografadas de mães vinham com mãezinha, mãe querida, uma linguagem própria dele, que não desmerece em ponto algumas mensagens, especialmente na sua qualidade, no seu conteúdo, mas mostram que naturalmente nós atribuímos de nós aquilo que nós percebemos no mundo. A pergunta é o quanto. O quanto eu tenho feito isso? A ponto, inclusive, de contaminar as minhas relações e me sentir no direito de ficar ofendido pelo que o outro é. E esperar dele uma retratação que nunca vai vir. Porque está em mim. Faz sentido? Esse é um segundo ponto muito interessante quando a gente tem conflitos de pessoas que se sentem ofendidas, né? Ou que ofendem. Já ouviram essa fábula? Dos macaquinhos e do cacho de banana em cima da escada? Diz essa fábula o seguinte, que esses macaquinhos faziam parte de uma experiência. Algumas dizem que eles tomavam banho gelado, outras que eles levavam um choque, mas enfim, eles eram punidos toda vez que um dos macacos, com fome, subia pela escada e tentava pegar uma banana. Quando um deles fazia isso, ao descer, os demais macacos o agrediam, para que ele não voltasse a fazer aquilo. Entenderam? Subiu, desceu, apanhou. Não faz mais isso, porque quando você faz, todos nós aqui embaixo sofremos. Mas o interessante foi que, com o passar do tempo, eles foram substituindo os macaquinhos. Só que aqueles que entravam não eram punidos. Com o tempo, todos os macaquinhos foram substituídos. E adivinham o que acontecia? A mesma coisa. Subia um, pegava a banana, descia, apanhava. Havia aprendido com o grupo dele de que aquilo era normal agir daquela maneira. Repito, aprendia que aquilo era normal. Todos faziam isso. Então eu também posso fazer. Observe a nossa história. Quantas coisas nós julgamos normais, como, por exemplo, escravizar um homem ou uma mulher pela cor da pele dele, porque todo mundo fazia. Então é normal. Derramou um copo de leite? 10 chibatadas nas costas. É normal. Cuidado com o que aquilo a gente considera ofensa ou não ofensa, porque pode ser um hábito aprendido de um grupo, de uma comunidade. Uma cultura que muitas vezes não nos faz bem. E que sim, agride o outro, mas não enxergamos de novo. Vemos com lentes imperfeitas, estamos herdando maneiras de nos comportar que talvez para o grupo ao qual pertencemos possa ser normal, mas para alguém que vem de fora, ofende sim, e é preciso ter empatia e compreender esse outro. Faz sentido, gente? Esses dias eu passei aqui na Avenida Kennedy, presenciei um acidente. Olha a mente como está condicionada. Um carro bateu no outro. Qual a primeira coisa que nós vamos aprendendo culturalmente que vai acontecer? Os dois vão descer do carro, um gritando com o outro e xingando como se aquilo fosse resolver.
Os dois desceram, olharam, se cumprimentaram. Tudo bem? Você está bem? Você machucou? Não, peraí, eu vou ligar para o meu seguro. Pronto. Ah, mas eu vi meu pai fazendo isso, então eu vou fazer. Eu vi meu pai batendo na minha mãe, então é normal, eu vou bater também. Não é uma ofensa. Não, mas ele gritava, ele não batia, ele só gritava. Xingava ela de todos os nomes. É normal, não é ofender. Quantos comportamentos culturais a gente tem herdado e está totalmente inconsciente quanto à execução dele, copiando velhos hábitos que acabam agredindo o outro sem que a gente perceba. Ok? Entre a ação e a reação, o ser inteligente tem a capacidade de escolher através do seu autocontrole. Ou seja, mas Augusto, ele me bateu, ele me agrediu, ela me bateu, ela me agrediu, ela falou propério sobre a minha pessoa, eu não devo fazer o mesmo com ele? Olho por olho, dente por dente. Quanto tempo foi assim? Mas eu estudei no Espiritismo. Toda ação tem uma reação. Mas quem disse que a reação tem que ser essa que você escolheu? Onde está escrito? Qual a evidência de que a reação ao mal é o mal? Você está escolhendo a reação, a forma de agir. Então escolha bem. Sim, toda ação tem uma reação. Inclusive o perdão pode ser uma reação à ação. Eu posso escolher perdoar. Por que eu vou escolher agir da mesma forma? Cuidado com essas frases prontas. Ah, não, é porque toda ação tem uma reação. Então agora é a minha vez. Você pode escolher. E eu continuo ali embaixo. A capacidade de decidir como irá agir ou reagir permite que ele, o homem, possa moldar o seu destino, construindo caminhos mais ou menos penosos no processo de seu crescimento espiritual. Ora, todos nós chegaremos à angelitude. Alguns por caminhos mais tortuosos, outros por menos tortuosos. Através das nossas escolhas. Alguns com os mais conflitos, outros com menos, mas chegaremos. Essas são duas frases que acontecem muito. Seja na entrevista fraterna, seja nas obras de André Luiz, quando a gente vê os espíritos obsessores, né, mantendo aquele vínculo de reencarnações com o espírito. Mas, Augusto, eu não tenho sangue de barata. Não, primeiro que barata não tem sangue. Onde que você aprendeu que barata tem sangue? Não tem. Ela respira de outra forma, não tem glóbulo vermelho. Segundo, a gente tem sangue de primata. E somos os mais inteligentes na face da Terra. Nós temos autocontrole. A gente consegue mediar entre ação e reação que a gente quer fazer. Quer dizer, então, que a barata, ela consegue perdoar ou não? Se eu tivesse sangue de barata, eu perdoava, é isso? Olha que defesa imatura, infantil e simplista que a gente usa para justificar um ato nosso. Olha o segundo. Mas se eu perdoar, ele vai sair impune, ou ela. Assim não. Ele precisa pagar pelo que ele fez. De novo, qual a evidência de que perdão anda lado a lado com justiça? Qual a evidência que perdão anda lado a lado com injustiça? De que as ações não têm consequência. Não é? No terceiro livro da série André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, André está numa casa espírita com seu mentor Alexandre. E ele pergunta quais são aqueles espíritos desencarnados que estavam ali aguardando a reunião mediúnica, no tratamento enquanto os encarnados estavam no salão. Então ele vai entrevistar alguns desses espíritos. Não são essas frases, mas são frases nesse sentido que esses espíritos obsessores
de outras vidas carregam, de que não poderiam perdoar, porque como assim? Ele vai sair impune? Ele precisa sofrer. Ela precisa sofrer para aprender. Digam para mim, os casados, quando tem aquele conflito dentro de casa e aí fica aquele bico de uma semana, né? Dá aquele gelo no parceiro. Ah, Augusto resolve, né? Ele me fez sofrer, agora eu vou fazer ele sofrer, a pessoa que eu amo. E sofrendo assim a gente vai ficar bem. Sério? É assim que a gente vai resolver? Nós vamos resolver nossas relações afetivas, amorosas, com os amigos? Quem gosta de aprender sofrendo? E algumas pessoas, encarnados ou desencarnados, estendem esse sofrimento indefinitivamente. Algo que foi feito alguns dias, alguns meses, vidas passadas. Aquele que se sentiu ofendido continua exigindo do outro sempre retratação, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E talvez nunca chegue a acontecer, porque a sua forma de ver aquilo está contaminada. Lembra daqueles primeiros exemplos? Ele está vendo sempre na postura do outro a ofensa. É impossível agradar esse tipo de espírito nessa condição, de se retratar com ele. E enquanto usarmos esse tipo de defesa, realmente permaneceremos nessa condição horrível que é se sentir magoado e ofendido. Faz sentido até aqui, gente? Viram quantas defesas, crenças que a gente vai carregando e se coloca atrás dela, e quando a gente para analisar, bom, a gente vê o Evangelho, vamos ver o Livro dos Espíritos então. O que ele traz sobre perdão? Lá na parte 3, sobre leis morais. 2 questões. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Resposta. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando sua forma de proceder. As boas ações são a melhor prece. Repito, as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Consequência. Ação. E eu posso perdoar. Não há injustiça. Há a justiça dos homens e a justiça divina. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendida por Jesus? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Perdoar é, antes de tudo, um ato caridoso. Se eu já fiz aquela análise, olha, Augusto, realmente nessa situação, eu observei a mim mesmo, procurei ver o quanto de mim existia na atitude daquela outra pessoa e consegui, depois de muita análise, perceber que não é tudo de mim. Realmente, houve intenção daquela pessoa em me magoar. Não são minhas lentes que estão sujas. Descobri ainda que aquilo não é um comportamento aprendido de séculos aí, de uma cultura muitas vezes machista, retrógrada, da Idade Média. É uma escolha da pessoa. Então agora eu posso me vingar? Não. Não deve. Mas pode. É um ato de caridade. E quem mostra muito bem esse processo é esse livro aqui, que eu vou deixar a dica para quem faz Evangelho no Lar. Eu utilizo, chama-se Jesus no Lar. São várias lições curtinhas, em que através do espírito Neio Lúcio, Chico,
narra Jesus com os seus discípulos em momentos íntimos, dentro de casa, em que eles trazem questões pessoais e Jesus, através de histórias simples, fáceis de compreender, dá a sua resposta. Ótimas para fazer em família, com crianças. Recomendo essa leitura para o Evangelho no Lar. Especificamente para hoje, tem o capítulo 35, Necessidade de Entendimento. Eu vou resumir um pouco a história, e nós chegamos no limite do nosso tempo aqui. Nessa história, no capítulo 35, Jesus fala de um templo onde havia um professor e um dos seus estudantes chega muito contrariado pelas ofensas que recebeu na rua, dizendo que ele foi às pessoas pedir esmola para que eles pudessem curar os doentes, cuidar dos feridos no templo. E as pessoas eram ríspidas, o ofendiam, e ele estava com muita raiva dessas pessoas. Queria retratação. Esse professor, então, pega o seu aluno, sai pelas ruas e diz o seguinte: venha, siga-me. Começam a pedir. Um dos primeiros homens que chegam até eles respondem com palavras duras, ríspidas, assim como havia narrado o jovem. O professor pede: fique calmo. Após ele terminar o seu showzinho, ele segue o professor: vamos segui-lo, vamos ver para onde vai. Dali a algum tempo, aquele homem cai no chão, se contorcendo em cólicas, porque carregava consigo muita dor. Estava sofrendo muito. Mais à frente, continuam a pedir esmolas, e um outro homem se aproxima, de olhar sério, ríspido de novo com o garoto, ao que o mestre diz: calma, vamos segui-lo. E seguindo, descobrem que assim que ele chega em casa, há várias pessoas chorando, porque ele tinha acabado de perder a sua filha. E a história continua, narrando episódios de pessoas que chegavam até o garoto, o ofendiam, e assim eles o seguiam. Convido vocês a fazerem a leitura, até em casa, pela rua, para descobrir pelo que estava passando aquela pessoa. Ao final da lição, tem um trecho que eu acho sensacional. Ele diz assim: ao touro foi concedido os chifres, porque ainda não conquistou o direito de possuir asas. A sua forma de ser, né, é aquela daquele agride ainda, porque ele ainda não descobriu uma forma de ser leve, para que possa sair daquela condição e voar. Ao touro os chifres, porque ainda não conquistou a leveza, o direito de possuir as asas. Dificilmente uma pessoa que está bem consigo mesma, com a sua família, nos ofende. É ríspida, é agressiva, violenta, sarcástica com algum de nós. Se alguém assim age conosco, meditemos sobre como aquela pessoa está vendo o mundo. Se realmente o que ela diz de mim sou eu, se for, utilize isso para nossa correção, e se não for, o que ela está dizendo dela mesma. E que certamente ela não está bem, porque se estivesse não faria aquilo. E quando eu ajo dessa maneira, que eu tenha a humildade de dizer: realmente não estou bem. Não tenho por que ofender a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, agir com rispidez, com o meu colega de trabalho, com o meu chefe ou com o meu subordinado, se eu estiver bem comigo mesmo. Sou eu que preciso de tratamento. Sou eu que preciso de orientação. Sou eu que preciso cuidar de mim e para o meu crescimento. Que valor terapêutico maior do que esse, que é o autoconhecimento, que a atitude de perdoar nos proporciona. Meu e do outro. Tudo bem, minha gente? Vamos orar então? Já abusei um pouquinho do tempo. Vamos fazer essa prece, em seguida a gente faz os passes, tá? Vamos lá. Muita paz, harmonia,
calor humano, o toque amigo em nossos ombros, daquela alma querida que se aproxima de nós, nos protege e nos orienta. A presença celeste da luz de Jesus. Cá estamos. Encarnados neste mundo, sensíveis ao universo espiritual que nos circunda. O cheiro, as pétalas de luz que são derramadas neste salão. O entendimento, o momento de aconchego, de olhar para si, para o amor que somos, para o amor daqueles que deixamos em casa ou que estão conosco, para o amor daqueles que já partiram e nos aguardam, pelo amor daqueles que logo retornarão à terra. Ó Pai amado, misericordioso, que seja a bênção de perdoar o nosso escudo contra as dificuldades ainda vigentes neste planeta em transição, compreendendo a nossa natureza e a natureza humana deste momento. Inspira-nos, Senhor. Auxilia-nos a encontrar o melhor de nós, para que vençamos as correntes que nos ligam ao passado, escravizados pelas ofensas anteriores, em lutas que ultrapassam os séculos. Ensina-nos, Senhor, a sermos livres da maldade que existe em nós, livres do medo de amar, do medo de permitir que o outro caminhe, indiferente ao que nos tenha causado. Que siga o seu caminho, Senhor, e permita-nos seguir o nosso em paz. Aqueles que ainda exigem a retratação e sofrem, saibamos igualmente possuir a humildade de pedir o perdão, entender as consequências e agir, Senhor, a ação do homem e da mulher humilde, para conquistar a tua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.